Queridos, eu convido você para nós refletirmos na palavra de Deus, continuando refletindo sobre a epístola, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 1. Se você não veio domingo, por favor, entre no nosso canal no YouTube e assista a mensagem ministrada do domingo passado, que foi nos primeiros versículos, onde nós falamos sobre a plena comunicação de Deus com os seres humanos, que Jesus é o verbo, é a palavra encarnada, e Ele definitivamente, Ele é que torna Deus comum, torna Deus acessível, de sorte que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Se você quiser ver Deus, olhe para Jesus. Se você quiser saber como é que Deus pensa, como é que Deus age, como é que Deus sente, se você quiser saber aquilo que está no coração de Deus, quais as implicações, quais as demandas que Deus assume, qual que é a postura de Deus na vida, na humanidade, você olhe para Jesus, que você encontrará tudo quanto Deus é, tudo quanto Deus pensa, tudo quanto Deus sente. Então, para você perceber isso, é só você olhar para os evangelhos que narram a vida e as ações de Jesus. E dissemos também que muitas vezes essa forma extraordinária, acessível de tornar Deus comum, é onde muitas vezes nós encontramos Deus no próximo. Porque Deus não se vê, mas o próximo se vê. E o próximo agora é morada de Deus. Às vezes nós estamos encontrando com Jesus e não temos percebido isso. Então você entra lá no YouTube e assista a plena comunicação de Deus. E hoje nós vamos continuar meditando nessa carta extraordinária. Capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 3, só para poder contextualizar, que diz assim: o Filho, isto é, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito, o Filho, Jesus, no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Até aí. Que o Espírito Santo possa trazer a iluminação dessa palavra aos nossos corações, à nossa mente. Amém? Então abra teu coração. Queridos, nós dissemos que esta carta foi escrita com um principal propósito, que era qual? Dizer aos cristãos, seguidores de Jesus de Jerusalém, que não voltassem para a religiosidade, que não voltassem para a religião judaica. O objetivo principal dessa carta foi dizer para aquela igreja que eles estavam perdendo o sentido de viver como seguidores de Cristo, que estavam deixando de seguir a simplicidade do Evangelho de Jesus, porque seguir a Jesus é meio complicado, porque às vezes ele toma umas rotas estranhas, e pega umas esquinas que a gente não faria, e nesse momento nós perdemos ele de vista. Se você olhar os Evangelhos, você vai perceber que tinha alguns lugares que Jesus ia que os discípulos não queriam ir. Quando ele fala de passar por Samaria, sem chance, eu não vou nesse lugar não. Ou tantos outros lugares que ele ir conversar sozinho com mulher samaritana, nem pensar, mas ele vai, porque Jesus vai. Jesus sempre vai aonde precisa ser ido. E aqueles irmãos que estavam em aflição, em angústia, estavam deixando a simplicidade do Evangelho e achando que tinha que voltar para o templo, voltar a fazer sacrifício, voltar a seguir a lei, voltar a observar todos os mandamentos, inclusive os 10 mandamentos. Aí Deus inspira esse escritor para dar um rumo, trazer de volta aquela igreja. Nós dissemos que é muito fácil nós queremos voltar para a religião.
Por quê? A religião, com seus dogmas, com seus ritos, com as suas crenças, com aquilo que é tocável, é palpável, é sensível, ela traz, ainda que fantasiosamente, traz uma certa segurança. E o Evangelho de Jesus não, ele é prático, ele não é dogmático, ele não é litúrgico. O Evangelho de Jesus é na vida, é no chão da vida e sem ter nenhuma validação, sem ter nenhuma segurança da parte de Deus. Apenas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me para Jerusalém, igual nós aprendemos aqui. Aí aqueles irmãos estavam voltando à antiga religião. Aí ele escreve dizendo que Jesus é superior a qualquer instituição, que Jesus é superior à criação, que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, ao ritual, a Abraão, enfim, que Jesus é o único e suficiente autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. E isso basta. E nessa noite nós queremos perceber que quando ele disse que depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, isto é, Jesus, se assentou à direita da majestade. Que coisa linda, nós falamos rapidamente, e eu repito, o que significa isso? Que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, pagou o preço para o perdão dos nossos pecados, nos reconciliou novamente com Deus, nos purificou de toda a possibilidade de culpa, nos fez tudo que havia de fazer para que nós tivéssemos a nossa vida reconectada com Deus, para que a conexão voltasse, para que o Filho, para que o ser humano tivesse a possibilidade de ter novamente uma relação refeita, a relação de filho com o Pai. E quando ele fez isso, ele foi assunto ao céu e assentou à direita da majestade. O que o escritor está dizendo? Que Jesus é superior a qualquer poder humano, qualquer autoridade humana, qualquer dominação, qualquer sistema governamental, de governo humano, que tem os seus benefícios, Cristo é superior a todos eles. Quando fala de majestade, é que os reis da época, os imperadores, eles se consideravam deuses, eles exigiam adoração, eles tinham as suas estátuas, eles eram aclamados como deuses, como representantes da divindade, e alguns deles que se autodeclaravam deuses da terra, exigindo adoração. Lembra lá da história de Daniel, que não se prostraram diante da imagem do rei, porque o rei fez a imagem dele, e vocês precisam me adorar porque eu sou Deus. Aí o escritor está olhando, o contexto aqui, quem estava no trono, era o imperador romano, que estava ali mandando e oprimindo, inclusive, a nação de Israel. A nação de Israel era escrava de Roma. Aí o escritor está dizendo, por que vocês estão querendo voltar para a velha religião, que dá uma certa segurança? Por quê? É por causa do medo, é por causa de Roma que te oprime, é por causa de um futuro que é incerto, é por causa de um futuro que talvez é aterrorizante. Não, lembre-se, o Filho, Jesus Cristo de Nazaré, até após ter morrido na cruz, ele assentou à direita da majestade, de sorte que todo o domínio no céu e na terra está sobre os seus pés, está debaixo dos seus pés. É Jesus de Nazaré. Agora, querido, se ele está sentado à majestade de Deus, à direita da majestade, daquele que governa todas as coisas, daquele que sabe o passado, o presente e o futuro, aliás, daquele que para ele não tem passado e não tem futuro, porque Deus, ele vive na eternidade, no eterno presente. Agora, se ele está nesse lugar, ocupando essa posição de poder, nada nem ninguém no mundo atual pode roubar de nós a confiança nesse Jesus. Nós vivemos dias difíceis na nossa nação, situações complicadíssimas, e precisamos orar, sim, em favor dos nossos governantes, precisamos nos manifestar, sim, contra a tirania desse STF, esdrúxulo, maligno, tirânico, precisamos sim, mas não podemos ser negligentes no sentido de guardar o nosso coração na sabedoria, na paz, na tranquilidade, que quem está no trono é Jesus de Nazaré.
Então não permita que essas situações roubem de você a paz. Não permita que essas situações roubem de você a esperança. Não permita que essa situação angustiante, angustiosa e apavorante tire a esperança que você tem naquele que de fato governa. Porque a Bíblia já diz que é Deus quem tira rei e põe rei. Então, aconteça o que aconteça, nosso Senhor Jesus Cristo está assentado no trono. Lutemos sim, façamos tudo que for legal, tudo que for ordeiro, se preciso for, soframos sim, talvez se preciso for, percamos até a vida, para defender a verdade, mas saibamos que tudo isso não pode roubar de nós a paz, tudo isso não pode gerar no nosso coração a angústia e o medo do futuro, porque o nosso futuro está garantido na mão de Jesus de Nazaré. Você crê nesse Jesus, amado? Então acalma o teu coração, aquieta a tua alma. Ele é superior a todo poder, Ele é superior a todo trono, Ele é superior a todo domínio. Todos os reinos são falíveis, todos os reinos são falácias, mas o nosso reino reina de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Oh, aleluia, que essa verdade impregne no teu coração e na tua mente nessa noite, meu irmão. Cristo é superior aos poderes, mas não só aos poderes terrenos. Ele vai dizer no versículo 4, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior a deles. Às vezes nós preocupamos com os anjos e com os malignos. A gente até conversava no começo ali antes do culto, sobre as potestades, os principados, as dimensões espirituais que existem, as batalhas que acontecem em todo momento, inclusive nesse momento, acontecem as batalhas espirituais, demônios provocando ódio, provocando rancores, há até uma mente maligna que ordena a violência, a maldade sobre a face da terra, porque esses reinos são deles, por enquanto. E às vezes nós ficamos preocupados com esses anjos, sejam eles anjos bons ou os ruins. Às vezes temos até medo e achamos que esses anjos têm poder sobre nós. Há as famosas batalhas espirituais, onde nós precisamos, com todas as nossas forças, ritualmente, sistematicamente, num horário, todo dia, repreender os demônios e colocar eles por terra e pisar na cabeça deles. Não, meu irmão, fica tranquilo, porque Jesus de Nazaré é superior aos anjos. A Raquel já disse aqui que não tem anjo, não tem principado, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, nem a morte, nem o futuro, nem o porvir, nenhuma outra, qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus de Nazaré. Ele é superior aos anjos. Ele diz, quando ele introduz, versículo 6, quando Deus introduz o seu primogênito no mundo, todos os anjos o adorem. Está falando da encarnação de Jesus. Quando o Filho resolve tornar-se gente, humano para se tornar conhecido e fazer Deus conhecido, ali Deus, está citando o Salmo aqui, ali Deus diz, olha, o meu Filho está indo, mas todos os anjos o adoram. E quais anjos? Tanto os bons quanto os ruins, porque Ele é o Senhor. Tanto é que, imediatamente ao anunciar o seu nascimento, as miríades do céu cantou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E os anjos sempre o adoraram, porque Ele é Deus, verdadeiramente Deus. Amados, é o Jesus que nós servimos, superior aos anjos, superior em poder. A Bíblia vai dizer no versículo 14 que esses anjos, os anjos bons, e eu diria até os maus, são ministradores, são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, quem dá ordem para anjo não sou eu, é Jesus. Judas vai dizer que quando Satanás contendia com Miguel sobre o corpo de Moisés, diz que não ousou dizer, eu te repreendo, você está amarrado, você está arrebentado. Não, ele falou, o Senhor te repreenda. É que nós confundimos espíritos malignos, que às vezes se manifestam em alguns eventos, algumas reuniões. Aí a Bíblia diz que se houver uma manifestação maligna, você ora e expulsa em nome de Jesus, e ok, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo desse paranoia que existe no sentido de ficar mexendo com o mundo espiritual. Não, querido, não precisa mexer com o mundo espiritual. A Bíblia diz que
maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, esse espírito que está no mundo, no sentido de governos e dimensões. Então, descanse o seu coração, porque Jesus é extremamente superior a qualquer anjo. Jesus que mora em nós é superior a qualquer anjo. E Ele faz com os anjos o que Ele quiser. Inclusive com os maus, é Ele que manda. Até o diabo é diabo de Deus. Para tocar num filho de Deus, tem que pedir autorização para o Pai. A Bíblia diz que vós tendes a unção dos santos, e o maligno não lhe toca. Se tocar é permissão de Deus para dar uma chuplatada nas tuas ideias, e na minha, para te dar uma crescida. Lembra de Jó? Foi lá pedir autorização. Quando você está em Cristo, escute, quando você é filho, quando você crê nesse Jesus que é superior a tudo, você pode descansar teu coração, porque se o inimigo tocar em você, é porque Deus permitiu. E com um propósito do bem ainda, para poder trabalhar a sua vida. Então não fica preocupado não. Passou arrepio, eu estou sentindo um arrepio. Não, talvez você comeu demais, vai dar uma congestão daqui a pouco. Fica tranquilo. Glorifica Jesus. Tem pessoas que têm igrejas que falam mais do diabo e do inferno do que de Jesus. Dá ibope para ele, é o que ele quer, dá ibope. Agora ele, a Bíblia diz, não desconsiderem os seus ardis. Ele é ardiloso. Ele é ardiloso, ele é terrível. Não vamos chegar no texto aqui. Mas Jesus é superior aos anjos, superior a tudo. É esse Jesus dessa igreja, esse é o teu Jesus. Aleluia, o Cristo de Deus. Mas então, qual será a postura nossa diante desses textos que dizem essas verdades tão extraordinárias? De um Deus que é superior aos domínios, superior a qualquer poder, a qualquer monarquia, a qualquer democracia, a qualquer ditadura. Deus é superior a tudo, é superior aos anjos. Que postura eu devo ter então? Vamos para o capítulo 2. Essa é a advertência do apóstolo, para eu e você atentarmos nessa noite. Ele começa assim, capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Atenção, estou ouvindo, estou falando. Cuidado para não voltar. Cuidado para não negligenciar. Versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos, qual mensagem? Os 10 mandamentos lá no monte a Moisés. A tradição rabínica diz que foi anjos que transmitiu aqueles mandamentos. Se a mensagem transmitida aos anjos provou a sua firmeza, ou seja, a sua seriedade, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Escute, querido, não é tempo de brincar, não é tempo de fazer de conta, não é tempo de achar que vale tudo, não é tempo de ficar com 2 pés, um servindo a Deus e outro ao inimigo. Aliás, Jesus diz que ou seja quente, ou seja frio, porque o morno é vomitado da sua boca. Ele está falando para a igreja aquilo ali, porque há uma possibilidade de um esfriamento, há uma possibilidade de um desejo tão grande de voltar para a religião, para o rito, e de não confiar na superioridade de Cristo, que você vai se esfriando. Aí ele fala, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Mas quanto Deus tem feito por nós, mas mais, quanto Deus tem se revelado a nós, nessa comunidade, em graça, em amor, em orientação, em proposta de vida, em acolhimento, em ser gente boa no mundo, em ser Deus no mundo. E por que às vezes nós negligenciamos? Aí ele vai dizer, negligenciar o quê? Continua o versículo 3. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Jesus pregou, os apóstolos ouviram, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, de maravilhas, de diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuído de acordo com a sua vontade.
Como negligenciar tal salvação? Ah, vou levando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Lembra da música? Vai levar você para o inferno. Você deixar a vida te levar, vai levar você para o inferno. Não brincamos, nós somos gente. Nós somos humanos e as propostas do mundo, as propostas inclusive psicoemocionais, que o inimigo lança, os seus dardos, as suas flechas inflamadas, tem o poder de tirar de nós a alegria da salvação, de tentar roubar de nós a beleza e a disposição de seguir Jesus de Nazaré. Mas nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos saber em quem temos crido. Paulo diz no final da sua carreira: eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu depósito, a minha confiança até o dia final. Aleluia. Não negligencie. É que aqui a gente acha que a perca ali é aqui de salvação. Essa negligência é muito mais, porque o que é perder a salvação? Perder a salvação é perder a presença de Deus. Perder a salvação é você achar que você se banca, que você é autônomo. Perder a salvação é você achar que você dá conta de seguir o teu caminho. Perder a salvação é você deixar de confiar nesse Cristo que é superior e tentar seguir a vida conforme o teu conhecimento, conforme a tua cultura, conforme a tua percepção de mundo. A gente não se banca, amados. Toda a percepção nossa, ela está intrinsecamente enraizada e embasada no Adão que nós somos, no pecador que nós somos. É por isso que a cada dia de manhã as misericórdias do Senhor se renovam e eu tenho que clamar: Senhor, cuida de mim. Porque se o Senhor não cuidar de mim, não sondar meu coração, eu me torno Adão a cada dia. Aí eu perdi a salvação. É que quando fala em salvação, a gente pensa em pós-morte. Também. Porque à medida que eu vou me negligenciando, vou tocar o barco, não dá certo mesmo, esse negócio de seguir Jesus de Nazaré é complicado, mas se você não for seguir Jesus de Nazaré, você vai seguir quem? À medida que eu vou distanciando, eu vou me tornando igual, eu já expliquei aqui, eu vou me distanciando tanto de Deus, que chega ao ponto que eu já não me reconheço, que eu já nem sei quem eu sou, em que o Espírito Santo já não interpela na minha mente, que eu vou entristecendo ele de tal forma, com rancor, com ódio, com a falta de perdão, com a mundanidade que me atrai, ao ponto de quando eu menos percebo, eu já não tenho mais aquela alegria de estar com os irmãos, eu não tenho mais aquela alegria de fazer parte de um corpo físico, um corpo que onde se reúne, no nosso caso geográfico, para glorificar Jesus de Nazaré. E à medida que eu vou distanciando, daqui a pouco, eu caio no nada, que eu estou longe. Deus parece que vai diminuindo a corrente elétrica. Com a bateria do celular, começa a acabar, começa só um pontinho, daqui a pouco acaba a bateria. Acionar o modo de emergência, é emergência que fala, né? Não resolve, você pode até acionar rapidamente, mas se você não plugar novamente na energia, você vai descarregar e vai perder o sentido, porque você não exercerá mais a função e a vocação para a qual você foi chamado. Isso é inferno, isso é perda de salvação. Porque viver nessa terra, pensando em si, buscando a si, defendendo a si, é se endiabrar a cada dia, é negligenciar a salvação. Mas Jesus é o autor da nossa salvação, Jesus é superior a tudo e a todos, inclusive Jesus é superior a essas tentações que nós sofremos, Jesus é superior à indiferença do nosso coração. Sabe o que mais me dói? É a indiferença de alguns para com a palavra. Não negligencie essa salvação. Faça o possível. Valorize as coisas do alto. Aliás, Colossenses já diz: busque as coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto. Você é espírito. Você tem um espírito para ser alimentado, amados. Às vezes eu pergunto: quem leu a Bíblia essa semana? Não li. Quem assistiu a mensagem? Não. Querido, você vai entrar em desnutrição espiritual e vai morrer espiritualmente. Porque se você não se alimentar, no mínimo 3 vezes por dia, você vai ficando fraco, não vai? E daqui a pouco morre. Aí você não lê a palavra, você não ora, você não
comunga com pessoas sobre os assuntos do céu. Você vai entrando nesse mundo de trabalho, de projeção, de ideologias. Isso vai cansando, vai roubando a energia da gente. Então, cuidado com a indiferença. Não negligencie a sua salvação. Para terminarmos, que esse Jesus que é superior aos tronos, aos governos, superior aos anjos. Olha que coisa linda. O que ele diz? Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Ao levar muitos filhos à glória, olha aqui. Aonde você está, querido? Você não está no Brasil. Você está fisicamente no Brasil, mas você está aqui, ó. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento de quem? De Cristo, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só, de quem? De Deus. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus chama você de irmão, viu? Coisa linda, né? O irmão Marlene, sou Jesus de Nazaré. O irmão Edel, eu sou Jesus. O que quer dizer quando ele chama você? Um Deus tão longe, um Deus tão superior. E a fala é verdade, quando a teologia diz que Deus está acima de tudo e de todos, ele está assim. Mas também é verdade que ele é Emanuel, que ele está conosco. Não vos deixarei órfão, virei outra vez para vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do mundo. E Deus está tão conosco em Jesus, que Jesus chega e fala: ô irmã, como é que você está? Você está bem, Mambete? Jesus chama você de irmão, chama você de um igual. Porque eu e você, escute, pasmem, Pedro diz isso, eu e você temos em potencial de fé a mesma natureza de Jesus de Nazaré. A minha ainda é carnal, desconfigurada, mas eu já tenho lá dentro aquela fagulha, aquela luz encucada na minha consciência, que vai me transformando de glória em glória, até o dia ser perfeito. Mas nós já somos participantes da natureza de Deus. E Paulo vai dizer que nós temos o quê? A mente de Cristo. Então Jesus chama você de irmão. Ô irmão João, o que você tem? O cabelo está ficando branco. Você está bom? Então conversa com ele como irmão. O que você tem receio de Jesus? Fala com ele. Rapaz, tem hora que eu falo cada coisa para Jesus. Se eu não soubesse que ele é meu irmão, se ele fosse o Deus que fica lá, né, com chicote na mão para bater, eu estava lascado. Que a gente vê, tem até um sermão que fala pecadores na mão de um Deus irado. Estou fora desse Deus. Esse Deus parece mais um capeta. Não, é pecadores na mão de um Deus amoroso. Porque a Bíblia diz que toda a ira, toda a justiça de Deus foi derramada em Cristo Jesus. Aí Jesus fez isso por nós, recebeu a ausência do Pai. Deus meu, porque me abandonaste, para nos chamar de irmão. Aí tem hora que eu converso com Jesus e falo cada coisa. Até porque ele já sabe o que eu estou pensando. Crianças, fala com Jesus. E não é esquizofrenia, não. Está conversando sozinho? Falo, não, estou conversando com Jesus. Você está doido? Não converso sozinho, não sou doente. Fala com Jesus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Você conhece tudo também de corinho. Bonito? E é verdade, conta. Ele é teu irmão, querido. Jesus é teu irmão. Coisa linda, irmão mais velho, primogênito. Só que esse irmão, diz ali que ele é herdeiro de tudo. E está sobre tudo. E sobre todos está comigo. Que coisa linda. Aleluia. Aí para terminar, agora é para terminar mesmo. A partir do versículo 14, olha que coisa linda. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, isso é a gente, fraco. Ele também, olha o que Jesus fez, o irmão mais velho, sabe o que ele fez? Ele também participou dessa condição humana, condição de gente. Nasceu neném, passou fome, frio. Ele tinha a condição humana, participou dessa condição humana para quê? Por sua morte, olha aqui que coisa linda, para terminar. Por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é, o diabo. Espera aí, ele fez o que com o diabo? Derrotou. Ou não está escrito lá? Forte, irmão. Por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E o próximo? E libertasse, entenda isso, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
Ele derrotou o diabo. Colossenses fala que ele expôs publicamente. Para fazer o que com você? Libertar você que está escravizado pelo medo da morte. Você tem medo de morrer? Eu tenho medo de não viver. Que pior que a morte é a ausência de vida. Eu estou com medo de morrer. E esse medo de morrer, às vezes, não é aquele medo declarado. É aquela gasto de energia tentando prolongar a vida, tentando rejuvenescer. Não, morrer não, só daqui uns 50 anos. Ah, fica aí. Fica aí. Descansa o coração. Aquele que resolveu o problema da morte, não tem dificuldade mais com nada. Porque o grande problema, filosófico inclusive, da vida, é se existe uma vida após a morte. Porque se não existe, nós estamos enrolados. Pessoa, eu vivi aqui 70, 80, 100 anos, e depois me tornar num nada. Tornei num ameba. Ameba não, num pó de terra de novo. Então não faz sentido viver. O grande problema filosófico é dizer que existe um pós-morte, e eu já estou inclusive garantido de que estarei lá em vida. Não tem medo de morte nenhuma. Jesus falou, vocês não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Vocês têm que ter medo daquele que mata o corpo e ainda lança a alma no inferno, que é Deus. Agora, quando eu sei o quanto de Jesus é superior a trono, a anjo, a poder, e que ele já destruiu o diabo, eu sou liberto desse medo. Eu só faço um movimento de vida. Agora, se essa morte chegar amanhã, ok. O que eu quero dizer, amados, que você foi liberto da insegurança do futuro. Medo de morrer. É incerteza do futuro. Se ele já destruiu o inimigo, livre-se desse medo, irmão. Tem gente que está com 100 anos. Eu quero viver. Ok, é bom viver, queira viver. Mas esteja preparado para amanhã. Porque às vezes não é que eu quero viver, eu estou com medo de morrer. Eu não tenho certeza da vida eterna. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação e passou da morte para a vida. Então descansa o teu coração, seja livre nessa noite. Se você tem medo, não vou mandar erguer a mão não. Se você tem medo do futuro, isso apavora a tua alma. Tem gente que não dorme à noite. Nossa, eu vou dormir com a luz acesa, porque vai que a morte vem, eu dou tchau para ela. Tem uns que lá em casa passa a vez, né? A morte chega, vai passando na fila. Não, pode pegar a senha do vizinho, porque não tem certeza de ir para a glória. Então, se você tem esse medo apavorante, isso é verdade, eu não estou dizendo que você não pode ter. Talvez você ainda precisa de descansar nesse Jesus, nessa bondade, nesse Jesus que é superior a tudo e a todos, mas que caminha contigo. Amém? Ministério de louvor. Terminando, agora eu termino mesmo. Olha lá, versículo 16. O 17, por essa razão, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o quê? Sumo sacerdote. Que tipo de sumo sacerdote? Misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque ele, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você tem sofrido tentação? Tentação, porque a gente acha que tentação é só na área sexual. Crente é uma coisa louca. O crente só pensa em sexo. É maluco demais. É em todas as áreas. É área sexual, é área econômica, é área matrimonial, é área de consciência do que é gente boa aqui. Ou seja, as tentações estão aí. O inimigo oferece tentação. Tentação, aflição, sofrimento. Jesus foi tentado em tudo. Tentado, inclusive, a cortar caminho. Pula daí para você ser famoso. Falou, não, não pula daqui não, seu maluco. Então, manda a pedra transformar em pão. Não. Me adora que eu dou dinheiro para você e poder. Não também. Então as tentações vêm. Mas preste atenção. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. E por ele ser misericordioso e fiel, ele pode socorrer você. A hora que o bicho estiver pegando, né? A
qualquer coisa ficar feia, que você estiver diante de uma situação, de uma encruzilhada, você precisa clamar por Jesus, porque Ele é um sumo sacerdote, misericordioso, fiel. E outra coisa, Ele é igual você, não chama você de irmão? Fala, irmão, porque você vai se entregar com medo da morte? Se eu passei pela morte e sair vivo do outro lado, por que você tem medo da morte? Por que você tem medo da solidão? Por que você tem medo da inutilidade? Sabe o que é a pior coisa que existe? É a inutilidade. É o sentimento predominante nas pessoas idosas, que se sente inútil. Trabalhei tanto, fiz tanto, agora ninguém mais nem me ouve, ninguém senta para conversar comigo, eu não posso nem fazer, que eu não tenho nem força física. Sentimento de inutilidade. Você está indiferente com as coisas de Deus, você está vendo que já está, né, cambaleando para lá e para cá, dúbio. Fala, Senhor, firme meus pés, vou parar de seguir o Senhor não, e não pare. Caiu, pecou, escute, tem um sacerdote que é misericordioso e fiel, para te socorrer, para te perdoar, para lavar a tua consciência, tirar toda a culpa de você. Você é irmã dele, aleluia. Você é irmã de Jesus, que é superior a tronos, superior a anjos. Você é irmã de Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Desenvolva essa relação com Ele, do jeitinho que você é, mal acabado, que nem você e eu somos, pecadores, mas pecadores nas mãos de um Deus de amor. Aliás, pecadores nos braços, no aconchego de um Pai, que em tudo sofreu a nossa dor, para que nós tivéssemos essa referência e lançássemos no seu colo eterno.